Olá! Hoje é dia de falarmos das nossas emoções, da organização das nossas emoções, porque a gente precisa ter as nossas emoções organizadas para a gente conseguir organizar todo o resto, como a gente já falou. Então hoje a gente vai falar sobre a segunda lei, lei natural, lei universal, que é a lei da vibração. Ah, Melissa, mas eu conheço isso do Caibalion. Gente, o hermetismo está contido dentro das leis naturais do universo, que são as leis que a gente vai conversar aqui. Quando a gente fala na lei da vibração, a gente entende, nós vamos pensar no nosso corpo. Temos órgãos lá dentro que estão em funcionamento e eles trabalham por conta da energia que nós colocamos dentro dele através da nossa alimentação. A gente se alimenta e satisfaz energeticamente os nossos órgãos que vão trabalhar para a gente ter a nossa vida, o nosso coração, o nosso pulmão, enfim, todos os nossos órgãos. Muito bem. A partir do momento que a gente pensa em termos de energia, que nós somos energia, nós vibramos, nós entramos dentro de uma faixa vibracional, de uma frequência vibracional. E nós vamos, sabe que nem aquele símbolo do wireless, né, que tem aquelas ondas, a gente vai propagando as nossas ondas, nós vamos emanando essas ondas. E do mesmo jeito que essas ondas vão, elas voltam, que é a lei da atração, que é a lei do retorno, tudo que vai, volta. Não são só as nossas ações, são as nossas vibrações. Então, quando a gente pensa em lei da atração, em eu quero ter, eu quero ser, não adianta só a gente pensar, a gente precisa vibrar, ter intenção e ter, acima de tudo, emoção, ter sentimento, porque é isso que faz a nossa vida. Tem uma frase aqui que eu escrevi no meu livro que eu adoro, que é o seguinte: o destino é a consequência direta da energia que cada pessoa emana para a fonte criativa. E por isso entendemos que nada acontece por acaso. Tudo foi atraído por você, sejam coisas boas ou sejam coisas ruins. Então, não é? Sejam muito bem-vindos, eu sou a Melissa Mandalofas de Carvalho, esse é o nosso canal Organize a Sua Vida e hoje a gente vai falar dessa lei linda nesse programa, Seja a Sua Melhor Versão. E é claro que a gente vai falar sobre a lei da vibração para todas as áreas da nossa vida. Então, como eu tinha dito anteriormente, a questão do destino. O destino é a gente que faz, é a gente que vibra, é a gente que emana. São essas nossas energias que às vezes ficam descontroladas, que a gente acaba atraindo coisas boas ou coisas ruins para a nossa vida. Por exemplo, vamos pensar na área da saúde. Eu, Melissa, vou contar uma história pessoal minha. Eu sempre fui muito peralta quando eu era criança e quando eu era adolescente, andava de patins, de skate, me arrebentava toda. Quando eu fiquei mais velha, eu me tornei professora de universidade muito cedo e eu tinha aquela vaidade de parecer séria, né, de me posicionar de uma forma mais séria, afinal de contas eu tinha 22 anos, acho, né, era uma menina, já era professora de universidade, então usei muito salto alto, ficava horas com salto alto, trabalhei muito tempo de pé, né, quis vir para Portugal, quis ter um café, quis ter o meu negócio que ficava lá 12, 14 horas de pé. Então, o que aconteceu? Eu judiei muito do meu corpo, e hoje eu estou pagando o preço disso, que é o quê? Meus ossinhos aos 45 anos arrebentados, doente, já não tem mais solução os ossinhos. Eu vou me tratar, eu vou me cuidar, mas a questão aqui é, eu podia estar vibrando numa frequência da doença, me vitimizando, ai meu Deus, olha o que aconteceu comigo aqui, meus ossinhos, eu já não tenho mais capacidade de trabalhar fora, puxa vida, o que vai ser da minha vida? Poderia, mas não, eu vibro numa outra frequência, na frequência da saúde. Eu penso, bom, o meu corpo já
não tá bom lá para eu ir trabalhar na rua, mas a minha cabeça tá ótima. Então, eu vou criar oportunidades para mim, que é a lei da ação que a gente vai falar no próximo vídeo. Eu vou criar oportunidades para eu gerar a minha renda, seja pelo YouTube, seja pelo curso, enfim. Vou trilhar um outro caminho. Então, quando a gente fala de vibrar, é isso. Se eu ficar vibrando na doença, mais doença vai me chegar. Se eu ficar vibrando no rancor, na mágoa, mais coisa ruim desse tipo vai chegar para perto de mim. Por exemplo, eu estava fazendo um tratamento. Estou fazendo um big de um tratamento já há 8 meses. Meus cabelos ficaram em pandarecos. E lógico, eu tenho a minha vaidade, e ser vaidoso não é um pecado, é um respeito a si próprio. É diferente de você ficar ostentando. Você se sentir bem consigo é muito bom. Deus quer, né? O universo quer que você seja feliz. Então, no meu caso, eu comecei a fazer os vídeos e meu cabelo começou a cair, o meu cabelo começou a ficar estragado, começou a ficar mirrado pela quantidade de remédios que eu estava tomando, por causa dos tratamentos que eu estava fazendo. E eu fiz o quê? Coloquei uma peruca. Mas eu não tive dúvida. Por que eu coloquei a peruca? Porque a hora que eu me olho, a hora que eu me vejo, eu me sinto bem. E esse trabalho que eu tô fazendo aqui na internet faz com que eu me sinta bem, faz com que eu tenha disposição. Eu não consigo ir pra rua, ir pra uma fábrica trabalhar, mas eu consigo estar aqui na frente dessa câmera, falando com vocês e compartilhando tudo isso, todo esse conhecimento, não só em relação ao universo, às leis universais, à espiritualidade, mas também em relação à minha vida, que sirva de exemplo para algumas pessoas que têm por hábito ficar se vitimizando. O vitimismo traz uma sensação de fracasso muito grande, desencadeia um processo depressivo horroroso. Então, a gente tem que se fortalecer, não se vitimizar. E tem também que ter os pés no chão e não criar muita expectativa em relação às coisas. Porque se a gente cria uma expectativa muito alta e essa expectativa não é atingida, naturalmente a gente cai no desânimo, cai na depressão. Então a gente tem que viver de forma sublime cada dia. É que nem os alcoólicos anônimos lá no Brasil. Um dia de cada vez. Vamos optar, vamos escolher por ser felizes hoje, por fazermos o nosso melhor hoje, vibrar no amor, vibrar na emoção, na conquista de mais um dia, na conquista de mais uma oportunidade de hoje fazermos um dia melhor na nossa vida. É isso que é a vibração. É estar bem consigo mesmo ao ponto de aceitar o que você tem, aceitar a sua realidade, o que você é, viver bem com isso, mas saber que amanhã é um dia que você pode melhorar. Então, o que você vai fazer para isso? Quais são as ações que você vai tomar para melhorar a sua vida amanhã? Então, se a gente pensar na lei da vibração para a nossa saúde, é isso. É ter força de vontade e coragem de seguir em frente. Não se deixar abater pela doença e descobrir outros caminhos. Vai fazendo o seu tratamento físico e vai tratando também, cuidando da sua mente, para você não sucumbir à doença. Vai caminhar, tente caminhar. Eu tenho tentado caminhar, tô com muita dificuldade mesmo, óssea, mas eu vou caminhar, vou respirar o ar fresco, vou agradecer a Deus pela oportunidade de estar caminhando. Nunca imaginei passar por uma coisa dessa na minha vida, principalmente quando eu era mais jovem. A gente nunca pensa. Então eu semeei um desgaste ósseo absurdo durante a minha vida e hoje eu tô colhendo os frutos disso. Agora eu tenho que tentar viver da melhor forma possível. E é isso que eu faço todos os dias. Eu vibro na minha melhora,
eu vibro num dia maravilhoso e um dia de cada vez. Agora, pensando em termos de profissionais, vamos pensar na vibração em termos profissionais. Tudo que vai, que nem a água, como se fosse a água, né? A gente vai fazendo aí as nossas ondas e elas voltam pra gente. Quando a gente está dentro do nosso ambiente profissional, como que a gente consegue trabalhar a lei da vibração? Aqui em Portugal, eu tive experiências assim catastróficas profissionalmente, né? Porque aqui as pessoas têm elas são mais competitivas, parece. E para mim, eu fiquei meio fora de sintonia aqui, porque eu sou acostumada a trabalhar naquela forma da união, eu te ajudo, você me ajuda, e todos se ajudando a gente vai mais longe. Mas aqui é um pouco diferente, não falando nem bem nem mal, é diferente, só isso. Aí o que aconteceu? Eu percebi que a minha frequência vibracional, às vezes por eu estar sempre bem, bom dia, tudo bem, ajudava algumas pessoas, eram um pouco desmotivadas, essas pessoas se aproximavam de mim até para sugar essa energia boa que eu tinha em relação ao trabalho, e era uma troca. E as pessoas que tinham um outro padrão vibracional, elas ficavam totalmente afastadas de mim, porque não dá liga, né? A gente não estava na mesma sintonia, elas estavam numa sintonia de reclamação, de vitimização, e não dava certo, porque eu trabalhava em paz, não importa o que eu estava fazendo, se era nas limpezas do Lidl, se era na fábrica fazendo envelopes, se era na fábrica de medicamentos, eu estava feliz por estar ali, por ter um trabalho, por ganhar o meu salário. Tinha que trabalhar, o trabalho era duro, era pesado, mas ainda assim eu estava feliz, porque eu sabia que lá no final do mês eu ia ter dinheiro suficiente, ia ganhar o meu salário, ia pagar minhas contas, ia sustentar os meus filhos e a minha casa, enfim, tudo bonitinho. Hoje eu tenho o Roberto que está do meu lado, mas naquela época eu não tinha. Então, quando a gente pensa em relação ao trabalho, se a gente vibrar e emanar boas energias e bons pensamentos, nós vamos atrair pessoas semelhantes a nós. Agora, se a gente sempre fica reclamando de tudo o tempo todo, e eu odeio trabalhar aqui, eu vou atrair mais pessoas com esse padrão vibracional, o que vai tornar o meu dia dentro do meu trabalho um verdadeiro massacre. Então, ao invés da gente reclamar, a gente tem que agradecer por estar ali e no final do mês receber o nosso salário e pagar as nossas contas. Ai, Melissa, mas eu ganho pouco. Então, você vai se qualificar para você arrumar uma coisa melhor. A lei que a gente vai ver no próximo vídeo, que é a lei da ação, fala sobre isso. Não adianta a gente querer evoluir e melhorar na vida sem tomar ações para que isso aconteça. Esse vídeo está chegando para vocês porque eu aprendi a fazer o vídeo, eu aprendi a editar o vídeo, eu aprendi a subir ele no YouTube, a trabalhar com o YouTube, a colocar as descrições certas, da forma correta, enfim, por isso que esse vídeo está chegando até você. E eu não era nenhuma expert, continuo sendo, continuo aprendendo. Então, isso também é uma coisa, a gente tem que interiorizar de que a vida é um aprendizado. Nós estamos aqui para aprender continuamente, o tempo todo. Então, se você quer evoluir na sua vida profissional, faça por onde, vá atrás, se mexa, o universo vai se expandir, ele vai criar eventos e circunstâncias para que o seu sonho se realize. Mas você tem que ajudar o universo também. E quando você desejar muito alguma coisa, não é só pensar, é vibrar, é sentir a emoção, aquela emoção como se você já tivesse conquistado. Feche os olhos mais apertadinhos
Imagine uma onda vibrando, uma onda saindo de você, a onda de felicidade, a onda daquele desejo profundo que você tem. Não é só pensar, é sentir, é emanar, é vibrar. Dessa forma, sim, você vai conseguir tudo aquilo que você quer. A paz, a felicidade, a melhoria da sua vida, a abundância, a prosperidade. Pensando agora nessa lei, na lei da vibração, para as relações. Sejam relações de família ou relações de amizade. Da mesma forma, do nosso trabalho, a gente vai vibrar bem para as pessoas. Ah, Melissa, mas a pessoa falou mal de mim. Você tem a opção de revidar e continuar nessa frequência vibracional baixa ou estancar o problema ali e não revidar. E pelo contrário, desejar que a pessoa seja feliz longe de você, se distancia. Essa é uma lei do Deepak Chopra, das 7 leis espirituais do sucesso, que é a lei do distanciamento, que eu vou falar muito para vocês, que funcionou muito para minha vida. Minha vida mudou a partir do momento que eu me distanciei de muita coisa tóxica e muita coisa negativa que estava aqui me rondando. E hoje eu vivo em paz, feliz com a minha família, alegre, independente dos problemas que eu esteja passando. Porque problema todo mundo tem. O que muda é a forma como a gente lida com eles. Então, quando a gente vai para as relações, vamos pensar em termos de amigos e de família. Vibrar o bem, vibrar a frequência do amor. Se a pessoa ela reclama muito e aquilo, sabe, você não aguenta, ouça a pessoa e procure ajudar ela a ela se levantar e se reerguer. A gente não pode carregar um mundo nas costas e nem ter a responsabilidade dos problemas dos outros. O que a gente pode sim é dar a nossa opinião, tentar orientar, se a gente vê que a pessoa está indo por um caminho errado na vida, ajudar dessa forma. Mas a gente não pode interferir em uma outra lei, que é a lei do livre-arbítrio. Cada um tem o seu. Só que sempre lembrando que tudo que se planta, se colhe. As pessoas, quando elas colhem uma devastação na vida delas, foi porque elas plantaram, semearam aí uma ventania. Os ventos fortes vêm e derrubam tudo. Então, se a gente pensar que a nossa responsabilidade com o outro é de fazer o bem, não de ficar carregando ninguém nas costas. Até mesmo os nossos filhos. Nós temos sim a obrigação de orientar e de educar e de fazer o melhor por eles. Mas, por exemplo, a hora que meus filhos estão lá na escola, eles tomam as atitudes de acordo com o que eles aprenderam e viram dentro de casa. Então, se eles veem a boa educação, o respeito, provavelmente as atitudes deles lá sozinhos na escola vão ser relacionadas a isso. Mas criança é criança e de vez em quando foge, principalmente na fase da adolescência, eles querem testar os limites, eles querem ir adiante para ver o que vai acontecer. Mas aí cabe a nós o quê? Sempre com serenidade e amor, ajustarmos o caminho da educação deles. E aí, se a gente pensar no amor, na vibração do amor na nossa relação conjugal, é importantíssimo dentro de uma relação que o casal, como a gente já falou no vídeo passado, que é um casal, é uma unidade, que ele vibre na mesma frequência. Relações onde as pessoas são extremamente diferentes, no começo pode dar muito certo, porque tem aquele começo, desafio e tudo mais. Mas ao longo dos anos, essas relações, elas tendem a ser muito cansativas e
às vezes tóxicas, porque as pessoas são muito diferentes, cada um quer uma coisa, eles não estão na mesma vibração e acaba tendo uma desconexão ao longo dos anos. Então, o ideal é quando nós estamos procurando uma pessoa, é que essa pessoa seja o mais parecida com a gente possível. Que ela sonhe como a gente, que ela deseje as mesmas coisas que a gente, que é pra gente manter esse padrão, manter essa vibração, a união, manter o respeito, o amor, o carinho. Ah, Melissa, mas eu tô numa relação tóxica. Saia dela. Crie condições para você sair dela. Nós somos responsáveis pela nossa vida. Ninguém tem que fazer isso por você. Não fica esperando que um mau passo aconteça, que alguém traia ou alguma coisa aconteça. Saia de forma leve dessa relação e siga o seu caminho. Ah, Melissa, mas eu não tenho rendimentos, não tenho renda. Crie oportunidades na sua vida para que você tenha renda. Todos nós temos capacidade de aprender, de fazer coisas diferentes. Crie a sua oportunidade, faça alguma coisa que te dê prazer, que você goste. As consequências disso, elas são inevitáveis. O retorno vem quando a gente faz com amor, quando a gente faz com carinho. O retorno vem, simplesmente ele vem. E deseje dentro do seu coração que tudo dê certo. Não adianta a gente ficar pensando também, eu vou lá, vou tentar fazer, mas e se não der certo, e se acontecer isso, e se acontecer aquilo. Tenha fé, creia que a sua vida pode mudar e ela vai mudar. Mas você tem que internalizar tudo isso. As coisas acontecem, a vida flui. Um dia nunca é igual ao outro. E mudar padrões é maravilhoso. A mudança traz muito aprendizado, muito mesmo. E quando a gente opta por viver numa outra frequência, numa outra vibração, vocês vão perceber que tudo à sua volta vai começar a mudar. Pessoas boas vão aparecer para te ajudar, para te amparar, para estarem do seu lado, para contribuírem com a sua evolução e o seu crescimento, que é maravilhoso. Então, selecionem as pessoas, aquela pessoa que você vai compartilhar a sua vida, ela tem que ser muito especial. A gente não pode aceitar migalhas de amor. Eu digo isso tanto para os homens como para as mulheres, porque tem mulheres também que são danadas. Os homens a gente sabe que são mesmo, mas tem muita mulher danada que faz o homem de gato e sapato. Meninas, aquelas que recebem as medalhas, meninos que recebem as migalhas, medalhas não migalhas, não permitam isso. Resgatem o amor próprio de vocês. Resgatem a autoestima de vocês, se respeitem, se valorizem e valorizem o amor que vocês dão. Porque a pessoa que recebe aquele amor tem que ser digna, tem que honrar esse sentimento tão lindo, que infelizmente tem sido muito banalizado. Mas o sentimento do amor é maravilhoso. E para quem você dá o seu amor, tem que ser uma pessoa muito especial. Ela tem mesmo que merecer cada gesto de carinho, cada palavra de amor, tudo. Se valorizem, vibrem numa frequência alegre, feliz, de puro amor, que vocês vão receber isso de volta para vocês. Quem está dentro de uma relação, a partir do momento que você começar a mudar, isso se expande, isso se irradia e contagia a sua família, contagia o ambiente da casa, o padrão vibracional para uma coisa mais forte, para uma coisa mais quente, de carinho,
de felicidade, de vontade de vencer. É muito bom. Experimenta fazer isso na sua vida que você não vai se arrepender. Em relação ao nosso dinheiro, olha, já ia até me esquecendo. Vibração em relação às nossas finanças. Ai, Jesus. Não adianta nada a gente ficar pensando assim, né? Ai, queria tanto ser rico. Ai, queria tanto que desse certo. Ai, queria tanto. Queria. Se você queria, então você não quer. Ou então pensa assim. Ai, eu quero muito que tudo dê certo pra mim. Você pensa. Mas lá no fundo você pensa assim, putz, eu nasci pobre, vou morrer pobre. Nasci pobre, vou morrer pobre. Crenças limitantes. A gente ouve muito falar isso na internet. E elas são as nossas grandes sabotadoras. E são mesmo. Aí as pessoas perguntam assim, né? Que foi uma pergunta que eu já me fiz um dia, né? Jesus, não tenho 1 cêntimo na minha bolsa. 1 centavo aqui na minha carteira. Como é que eu vou conseguir vibrar na felicidade e vibrar na prosperidade se eu não tenho nada? É um caminho a começar a se trilhar devagar. É uma mudança muito grande de um padrão. Você pensar que você pode até ter nascido pobre, mas você não precisa morrer pobre, já é um começo. Você pensar, ai meu Deus, eu não tenho nada, hoje é diferente, amanhã eu posso ter. Então não fica vibrando no hoje e no agora, fica vibrando que atualmente estou nessa condição. Isso não quer dizer que amanhã a sua vida não possa mudar, que você não ganhe na loteria ou que você receba uma herança, porque essas coisas acontecem quando a gente menos imagina, ou que alguém faça uma proposta boa de trabalho. Deus traz as coisas pra gente de formas tão inesperadas. Eu falo porque eu tenho sido muito abençoada, muitas bênçãos, eu recebo diariamente muitas bênçãos. E nem sempre são financeiras. E a gente tem que parar também de olhar o dinheiro como a principal fonte de felicidade da nossa vida. Porque às vezes a gente pode até não ter dinheiro, mas se a gente está cercado dentro de um ambiente de amor, de carinho, de felicidade, a gente tem ali a nossa comida, o que é necessário pra gente, a gente já fica feliz. As nossas contas estão pagas, isso já traz felicidade. Então, sair de um emaranhado de dívidas e de uma situação financeira delicada é um caminho longo a ser percorrido? É um caminho longo a ser percorrido, mas a gente já pode começar a mudar e pensar que eu decidi colocar a minha vida em ordem. Então, amanhã vai ser um dia melhor. Amanhã eu vou ajustar melhor as minhas finanças, não vou gastar tanto, vou pagar aquela dívida, vou receber meu salário, vou quitar aquela dívida. Obrigada, meu Deus, gratidão, universo, uma dívida a menos na minha vida. Seja grato. Eu tenho um vídeo que fala sobre isso. Seja grato quando você paga as suas contas. Agradeça mesmo, vibre na felicidade, porque ela tá paga, você honrou aquele seu compromisso, você se livrou daquela dívida, e isso é importante nesse caminho de reestruturação emocional, na busca do equilíbrio, da paz interior, é super importante. Vibre sempre na felicidade quando você pensar no dinheiro, mesmo você não tendo, você pensa amanhã, um outro dia. Não se desespere, porque tudo que a gente tem medo, a gente perpetua na nossa vida. Esse é um inferno que é tão dito por aí. O inferno é o medo, é sentir o medo. Quando você sente a paz dentro de você, a certeza de que você vai conseguir, de que as coisas vão melhorar, elas melhoram. Agora, se você ficar vibrando no medo, o inferno vai se instaurar na sua vida, porque mais situações que te provocam medo vão aparecer, você vai atrair tudo isso. Procure criar um padrão de vibração onde você
emane, onde você vibre coisas boas o tempo todo. Faça coisas que te proporcionam momentos de prazer, de acolhimento a si, coisas que você gosta. Esteja com pessoas que você gosta. Faça coisas que você gosta. Pense coisas que te deixem feliz. Você começa a entrar, né, naquele pensamento, ai meu Deus do céu, será que... Sai disso, sabe? Já muda o seu pensamento. Pensa no toque, no beijinho dos seus filhos, no seu cãozinho lindo que você adora. Muda o seu pensamento para que a sua vibração mude também. Ela se transmuta, que é uma outra lei que a gente vai falar mais para frente. Por isso que eu falo, as leis elas andam juntas e nós somos responsáveis por fazer elas agirem na nossa vida da forma como tem que ser, a partir de nós mesmos. Ninguém pode fazer isso pela gente. Então é isso, pessoal. Acho que eu já falei demais, já falamos da vibração em todos os aspectos da nossa vida. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo enorme no coração de todo mundo. Fiquem em paz e até o próximo vídeo. Até mais!